Olá, eu sou o presbítero Roberto e está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. E como eu sempre tenho dito, tenho falado para vocês, antes de iniciar o nosso estudo, nós vamos estar aqui dando a continuação do estudo no livro de Filipenses. Semana passada nós lemos o capítulo 1 e o capítulo 2. Hoje nós vamos estar entrando no capítulo 3 e o capítulo 4. Estou usando aqui uma Bíblia de estudo, como eu sempre digo, de 1995, onde ela é uma Bíblia de pastor, traduzida por João Ferreira de Almeida. Essa Bíblia ela tem várias referências e variantes. E são em cima desse estudo, da revelação do nosso Senhor Espírito Santo, é que eu trago para vocês. Se você tiver uma Bíblia com uma referência diferente, uma palavra diferente do versículo, não se preocupe, porque a revelação é uma só. Mas antes, porém, eu lhe peço, fique aí com a vinheta do programa e eu já volto. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. A apresentação, Roberto Chagas. Vamos então iniciar aqui o nosso estudo sobre Filipenses, ali no capítulo de número 3. O meu título da minha Bíblia diz assim: Exortação ou guardar-se dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. Então eu vou lendo e fazendo algumas paradas, lendo aqui as variantes e fazendo um comentário para que nós possamos entender. Eu digo nós, pois eu também estou aprendendo a cada vez mais que leio, pois eu posso ler isso daqui, esta passagem, muitas vezes e aprendo todos os dias algo novo. E hoje não será diferente. Já fiz estudos sobre as cartas do apóstolo Paulo e sempre tem algo novo para revelar. Então vamos lá. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne. Ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Muito importante essa parte que Paulo está falando aqui. Segundo a lei, fui fariseu. Aqui nós já começamos até a compreender e a responder uma pergunta que já foi feita anteriormente, onde eu respondi no meu podcast. Quem segue aqui o meu programa de estudo, eu falo também sobre o meu podcast, que são explicações mais curtas sobre algumas passagens e dúvidas que os nossos seguidores têm. E quando Paulo diz assim, no versículo 5, que ele foi circuncidado, pois ele foi fariseu, nós já começamos a compreender se Paulo era casado ou não. E Paulo era casado. Eu já volto aqui a falar sobre essa questão. Vamos primeiro compreender e entender aqui no número 3, quando ele diz assim. Vamos no número 2 primeiro. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Quando ele diz assim, guardai-vos dos maus obreiros, a maior provação de Paulo era a tristeza que sentia e experimentava por causa dos que distorciam o Evangelho de Cristo, seu amor a Cristo, a Igreja e a verdade redentora.
era tão forte que o levou a opor-se energicamente àqueles que pervertiam a doutrina pura e a descrevê-los como os cães e maus obreiros. O termo grego circuncisão, como é empregado por Paulo aqui, significa mutiladores do corpo e refere-se ao rito da circuncisão, segundo o ensino dos falsos mestres judaizantes, afirmando que o sinal da circuncisão, conforme o Antigo Testamento, era necessário à salvação. Paulo declara que a verdadeira circuncisão é uma obra do Espírito no coração da pessoa, pela qual o pecado e o mal são cortados. Então vamos, primeiramente, entender aqui sobre essa questão de circuncisão, se ela é necessária hoje ou não. Já fiz um podcast sobre isso também. Então Paulo está falando aqui que não é necessário mais houver essa circuncisão com os menores, com as crianças, com os homens. Mas ainda acontece em vários Países Baixos, em vários países onde ainda eles usam muito o Antigo Testamento nesta questão. Então, nós não podemos agora, neste momento, legitimar ou não esta condição de circuncisar ou não, pois se fazia antigamente e hoje não é necessário. E Paulo usa esse termo, onde algumas pessoas, que são os maus obreiros, preferem fazer esse tipo de coisa no falar, no seu jeito de administrar, fazendo cortes desnecessários dentro da palavra de Deus, usando alguns pretextos e meios para sobressair sobre alguns que não têm conhecimento da palavra, para dizer que eles estão certos e outros estão errados. Não usam a palavra do meio verdadeiro, usam a palavra para benefício próprio. Vamos continuar aqui, onde Paulo está falando sobre essas questões aqui. Vamos continuar aqui a nossa leitura, a partir do número 6, que diz assim: segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Isso aqui é muito importante que Paulo está falando, pois o que Paulo está se referindo aqui é antes do seu encontro com Cristo ali naquela estrada de Damasco. Antes dele ter aquele conhecimento que Cristo é o Senhor. Pois Paulo, já falei aqui nessa questão e vou voltar aqui no versículo 6, quando ele diz no 5, quando ele fala que ele foi fariseu, onde Paulo, ele era casado, onde Paulo vinha de uma família que tinha condições, onde Paulo tinha ali um decreto em suas mãos que fazia, que lhe permitia que ele pudesse perseguir aqueles que falavam de Cristo. Ele era uma pessoa conhecidíssima dentro do clero deles, onde tinha autoridade para entrar e sair de qualquer lugar, onde alguns soldados, alguns governos, alguns prefeitos os davam autoridade. Então Paulo está falando sobre tudo isso, que o perder de tudo isso para ele, mesmo até perdendo ali a sua condição de homem casado, de filhos, que a Bíblia não fala se tem ou não, porque Paulo pode não ter se referido a essa parte já por esse motivo, pois ele se considerava um novo homem, e para que se lembrar de coisas que ficaram para trás. É claro que nós não podemos usar isso daqui nos tempos de hoje, onde alguns pais simplesmente não visitam mais seus filhos. Não, não é isso que Paulo está falando. Paulo está apenas dizendo que, para ele, o que ficou para trás, ficou. Ele é uma nova pessoa. E é isso que ele está se referindo. Tudo que ele perdeu, para ele não tem validade nenhuma, porque a vitória dele hoje é servir a Cristo.
E é isso que nós temos que sentir. Temos que ter esse mesmo pensamento de Paulo. E continuando no 9 aqui, ele diz assim: e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E quando Paulo cita para que possa ganhar a Cristo, ele diz assim: esses versículos revelam o coração do apóstolo e a essência do cristianismo. O maior anseio da vida de Paulo era conhecer a Cristo e experimentar de modo mais íntimo sua comunhão e presença nessa busca. Vemos os seguintes aspectos: conhecer a Cristo pessoalmente, bem como seus caminhos, sua natureza e caráter, segundo a revelação da palavra de Deus. O verdadeiro conhecimento de Cristo envolve ouvirmos a sua palavra, seguirmos o seu espírito, atendermos os seus impulsos com a fé, verdade e obediência, e identificarmos com seus interesses e propósitos. Falei nisso aqui não tem muito tempo, né? Ser achado em Cristo, ser unido e ter comunhão com Ele, produz a justiça que somente é experimentada com o dom de Deus. Conhecer o poder da sua ressurreição, experimentar a renovação da vida espiritual, o livramento do poder e do pecado, e o poder do Espírito Santo para levar um efeito com testemunho eficaz, a cura, os milagres e, finalmente, a nossa própria ressurreição dentre os mortos. Você crê que você está salvo? Você tem fé que você será ressuscitado quando Jesus voltar? Você tem fé nisso? Porque a Bíblia é bem clara: todos os mortos se levantarão. Compartilhar das aflições de Cristo mediante a abnegação, a crucificação da carne e o sofrimento por amor a Cristo e a sua causa. Sofrer em Cristo. Hoje, nós não pagamos o preço que foi pago na cruz por Cristo. Os apóstolos pagaram sobre as perseguições, sobre as coisas que eles passaram. Hoje nós não sofremos tantas perseguições, mas está chegando muito próximo que isso aconteça. Não estamos longe de começarmos a ser perseguidos, pois acredito eu que a proximidade da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está tão perto que de uma hora para outra, esses vídeos que eu faço aqui no meu canal, vocês não irão ver mais. A igreja, o ministério que eu congrego, não poderá mais abrir suas portas. A Bíblia que hoje eu tenho aqui, muitos quererão requerer esse livro e tirar de circulação. Não está longe disso acontecer. Vamos dar continuação aqui, a partir do 10. Versículo 10 diz assim: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Quando ele fala assim sobre justiça de Deus, que ela está vindo, ele quer dizer assim: a justiça do crente consiste, em primeiro lugar, em ser perdoado do pecado, justificado e aceito por Deus mediante a sua fé. Então Deus está falando aqui, por intermédio de Paulo, que não tem a menor importância o tamanho do erro que você fez. Pois quando eu digo tamanho, para que você possa entender e compreender, seja um pecado pequeno ou um pecado grande. Ah, mas existe isso, pecado pequeno e pecado grande? Existe. Já falei sobre isso também no meu podcast. Jesus é bem claro quando ele diz: pecado maior são o que eles estão cometendo, quando ele está se referindo aos fariseus que estão o crucificando, que estão o levando para ser crucificado. Então há pecado pequeno e há pecado grande, pois o próprio Jesus diz isso. E aqui ele continua: nossa justiça, no entanto, é mais do que isso. A palavra de Deus declara que nossa justiça é Cristo, o próprio Senhor Jesus, habitando em nosso coração. No Antigo Testamento, o Messias é referido como o renovo justo
o Senhor da justiça nossa. Noutras palavras, a justiça que possuímos não é de nós mesmos, mas de Jesus, com quem colocamos a nossa fé, mediante a presença dele em nós, tornando-nos nele a justiça de Deus. Você já deve ter declarado em alguma situação que o que está acontecendo na sua vida, que Deus irá cumprir a justiça dele, que Jesus irá cumprir a justiça dele. E é assim que vai acontecer. A justiça do homem, ela foi feita para homens. A justiça divina, ela foi feita para todos. Então, quando você deixa nas mãos de Deus e pede para Jesus, para que ele possa interceder por você, já será feita a justiça. De alguma forma, ela irá se cumprir. De alguma coisa irá acontecer. O fundamento da nossa salvação é a nossa única esperança e justificação é a morte sacrificial de Cristo e o seu sangue derramado no Calvário. Então nós vemos aqui, mais uma vez, que se fala sobre o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo que foi derramado na cruz por nós. Paulo está deixando bem claro nessa questão aqui, nesse capítulo de número 3. Vamos continuar lendo aqui a partir do número 12. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que você compreendeu aqui esse versículo 13, onde as pessoas costumam muitas vezes dizer assim, que se Jesus voltar hoje e eu vou para a glória. O próprio Paulo está falando aqui que ele não tem essa certeza da salvação dele, porque a justiça de Deus, ela é maravilhosa. Olha o que ele diz aqui, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e o que é? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então Paulo está citando aqui que ele mesmo não está julgando que ele vai ser salvo, que ele não está julgando que a salvação dele está ali completamente registrada. Paulo não está falando isso. Claro que ele foi salvo devido ao que ele fez, porque todos os erros de Paulo que ficaram para trás, esses foram perdoados. Mas ele deixou bem claro aqui que ele não faz como muitos aí a gente já ouviu dizer, que se Jesus voltar hoje, com certeza ele vai morar no céu. E não é assim. A única certeza que eu tenho é de estar fazendo a obra de Cristo. Agora, se Jesus irá permitir que eu irei morar no céu, só ele sabe. Eu não sei. Eu quero isso. Estou fazendo a minha parte para isso. Mas como que eu posso dizer se quem irá me julgar é Jesus? Eu não posso, de forma alguma, ser leviano e falar isso, nem em cima de um altar, muito menos num estudo com vocês. Ele diz assim no versículo 13: Paulo se acha qual um atleta numa corrida, esforçando-se e correndo o máximo, totalmente concentrado no que faz, a fim de não ficar aquém do alvo que Cristo estabeleceu para a sua vida. Este alvo era a perfeita união entre Paulo e Cristo, sua salvação final e sua ressurreição entre os mortos. Então é isso que ele estava falando. Paulo está focado na vitória. Paulo está focado em chegar ali numa posição que ele seja escolhido por nosso Senhor Jesus como um homem que fez a sua identificação. Está terminando aqui o nosso primeiro bloco. Fica aí com os nossos apoiadores e eu já volto. Nós vamos continuar falando sobre essa questão de Paulo aqui. Ótica Condor. Aqui você encontra
as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo bíblico. Apresentação: Roberto Chagas. Então vamos dar continuidade aqui nessas referências que Paulo fala do versículo 13, onde ele não está se julgando ali como salvo. Vamos dar continuidade aqui. Era essa a motivação da vida de Paulo: receber um vislumbre da glória do céu e resolvera que sua vida inteira, pela graça de Deus, estaria voltada para a resolução de avançar com toda a determinação e finalmente chegar ao céu e ver Cristo face a face. Então Paulo tinha uma vontade tremenda de ver a Cristo. Ele apenas ouviu a sua voz na estrada de Damasco. Ele não chegou a ver Jesus. Mas servindo a Jesus desde aquele instante, a sua vontade ela ficou imensa. Como eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo, assim como eu, também queremos ver Jesus. Eu quero muito poder ver o nosso Senhor. Pois ele, nós poderemos ter essa satisfação de poder ver a Deus, ao nosso Senhor, nós não poderemos ver. Poderemos ver seu trono de muito longe, uma luz muito intensa, mas ver ao próprio Deus, isso nós não teremos essa satisfação. Mas a Cristo poderemos ver. E é isso que Paulo está citando aqui também nessa explicação. E ele continua aqui. Semelhante determinação é necessária a todos nós no discurso da nossa vida, que todos os tipos de distrações e tentações, tais como os cuidados desse mundo, as riquezas e os desejos ímpios, que ameaçam sufocar a nossa dedicação ao Senhor. Então Paulo está deixando bem claro que nós não percamos a nossa linha final. Não podemos deixar que as coisas do mundo nos tirem como distração do nosso foco. Você não pode de forma alguma ficar preocupado com as coisas desse mundo. Pois muita gente, é evidente o que eu vou dizer para você aqui, eu também penso nisso, claro que eu penso. Fico preocupado, mas eu deixo tudo nas mãos de Deus, pois eu sei que nós temos contas a pagar, eu sei que nós temos vontade de dar uma melhoria para a nossa família ou para a nossa obra de algum jeito, principalmente para a obra, trocar cadeiras, trocar aparelhagem de som, mudar equipamentos, colocar um ambiente um pouco mais favorável para recepcionar as pessoas. E isso nós dependemos do financeiro. Mas Deus é dono do ouro e dono da prata, e isso Ele pode muito bem fazer com que nós possamos fazer a obra, nos dando a vitória de algum jeito. Sempre vai ter ali alguém que irá nos abençoar de alguma forma. E é isso que nós temos que acreditar. Nós temos que crer nisso. Não ficar preocupado o tempo inteiro somente com isso. Vamos continuar aqui nessa explicação. É necessário esquecer das coisas que atrás ficam.
o mundo iníquo e a nossa velha vida de pecado, e avançar para as coisas que estão adiante, a salvação completa e final em Cristo. Eu não me preocupo com as coisas erradas que fiz. Eu não me preocupo, mas eu uso as coisas erradas que fiz para alertar aqueles que hoje possam estar indo no mesmo caminho. Então, quando eu tenho a percepção, quando eu vejo que uma pessoa, principalmente um homem casado, está tomando os mesmos caminhos que eu tomava quando eu cometi os erros com a minha esposa, eu sempre o alerto, eu falo, está errado o que você está fazendo. Eu já fiz isso e fui punido. Então, para que você não seja punido, tome outra decisão na sua vida. Pare de mentir, pare de tentar levar vantagem em tudo que você está fazendo. Pois eu já fiz isso e não cheguei a lugar nenhum. Então, é importante que você possa usar dos seus erros como exemplo. Porque Paulo, ele sempre fala dessas questões em suas cartas. Paulo, em todas as suas cartas, ele tira ele como exemplo, primeiramente, para falar de tudo. Vamos seguir aqui a partir do 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha aí. Inimigos da cruz de Cristo. Esses inimigos eram, segundo a melhor interpretação, crentes professos, que estavam corrompendo o evangelho com suas vidas imorais e falsos ensinos. Uma das razões da grandeza de Paulo era que ele possuía convicções firmes, cujo coração ficava muito intranquilo quando o evangelho era distorcido ou quando as pessoas a quem ele ministrava corriam perigo de deixar a fé. Isso aqui que Paulo está falando é o que muitos de nós que somos verdadeiros passamos no nosso dia a dia. Ou será que você aí que está assistindo esse vídeo nunca passou por isso? Se você for uma pessoa tímida, quieta, que ouve tudo e fica calado, é claro que você não irá falar em uma situação que está acontecendo dentro da igreja. E eu já tenho uma situação assim um pouco mais impulsiva como Paulo. Pois quando eu vejo que algo está errado, eu logo falo. Eu aproveito as reuniões que nós temos, eu aproveito ali os encontros que temos para buscar ali uma solução para aquilo que está sendo feito de errado. Sempre com respeito à liderança. Tenho total respeito pelo meu pastor, pelo bispo, tenho total respeito pela pessoa que comanda a igreja, pelo presidente. Mas se algo está errado, eu tiver uma oportunidade, eu irei falar. É evidente que, dependendo da situação, isso vai causar uma situação constrangedora. Pois você tem que orar muito, você tem que jejuar muito, para que quando você for entrar nessa situação, não cause ali um problema maior. Nós somos impulsivos, como eu falei, mas temos que saber o momento certo de entrar nessa situação. E Paulo continua aqui, no 19. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. É a glória deles, é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. O que leva uma pessoa que comete ali uma doutrina falsa? Ele só se envolve em coisas erradas. Olha o que está falando aqui, ó. Para a confusão deles. Eles estão sempre metidos em alguma encrenca, em uma situação vergonhosa e vexatória. Ou você nunca viu aí um pastor, uma pastora, que como líder começa a falar no começo uma palavra verdadeira, mas depois, com um determinado tempo, ele vai mudando toda a situação. E você vai se entristecendo com isso. Você não sai do ministério, mas você começa a perceber que aquela situação, ele mesmo está se constrangendo. Ele mesmo começa a entrar em determinadas confusões
desnecessária devido às coisas que ele está fazendo. E é bem complicado isso. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então vamos continuar aqui a partir do versículo 20, que diz assim: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si e todas as coisas. Então vamos dar uma lida aqui nessa referência do versículo 20, que diz assim: Nossa cidade está nos céus. O termo cidade aqui significa cidadania ou pátria. Paulo ressalta que os cristãos já não são cidadãos desse mundo, tornando-se estranhos e peregrinos nessa terra. No que diz respeito ao nosso comportamento, valores e orientação na vida, o céu agora é a nossa cidade. Nasceremos de novo. Nossos nomes estão registrados nos livros do céu. Nossa vida está orientada por padrões celestiais. E nossos direitos e herança estão reservados no céu. É para o céu que nossas orações sobem. No que diz respeito ao nosso comportamento, valores e orientação na vida, o céu é agora a nossa cidade. Nascemos de novo. Nossos nomes estão registrados nos livros do céu. Nossa vida está orientada por padrões celestiais e nossos direitos e herança estão reservados no céu. E é para o céu que nossas orações sobem. É para onde nossa esperança está voltada. Jesus também está ali, preparando um lugar, onde ele prometeu voltar e nos levar para junto dele. Por essas razões, desejamos profundamente uma cidade melhor, ou seja, uma cidade celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado nosso Deus, e ele já nos preparou uma cidade eterna. Então, Paulo está citando aqui passagens dos Hebreus. Ele está citando aqui onde, ali no livro de Hebreus, fala-se sobre essa questão da cidade maravilhosa, de uma cidade que Jesus prepara para nós, de um local escolhido por Deus, onde ali ele nos aguarda, onde ali seremos recebidos. E ele diz sobre essas questões de quando Jesus voltar, os mortos serão ali ressuscitados e nós subiremos ao céu. E isso é muito importante. Então vamos dar continuidade aqui a partir do número 4, dando continuidade à carta de Paulo à cidade de Filipe. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rodo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Eu quero dar uma parada aqui para voltar lá atrás na igreja de Coríntios, onde muita gente gosta de falar que a mulher não pode trazer a palavra, que a mulher não pode ser pastora, que a mulher não pode subir no altar. Olha o que Paulo diz aqui. Ele está mandando uma carta para Filipenses, na igreja de Filipenses, rogando a Evódia e a Sintique que possam ali estarem numa condição muito boa, porque essas duas mulheres trabalharam com ele no Evangelho. Ele não está falando de que forma que elas fizeram, de que forma que elas trabalharam, mas elas fizeram parte ali de um trabalho espiritual que Paulo fazia. E aí eu te pergunto, e aí eu quero entrar nesse detalhe. Se Paulo fala que essas mulheres estavam ali fazendo o evangelho com ele,
Elas não estavam pregando a palavra para outras pessoas? Elas não estavam ali levando essa palavra de alguma forma? E por que que algumas pessoas hoje, infelizmente, ainda gostam de dizer que Paulo, ele é bem claro e notório que não pode haver mulheres pregadoras da palavra, que não é isso que está sendo falado. Em Coríntios era uma situação, entenda bem. Aqui em Filipe ele já está falando outra situação. Em Gálatas é a mesma coisa. Em Gálatas, Paulo deixa bem claro que a mulher, que ela possa orar e falar com o véu na cabeça. Sem o véu, não. E muitas pessoas não leem essas passagens. Elas pegam um texto ali isolado para poder dizer que não pode uma pastora ser líder, que uma pastora não pode estar levando a palavra, que uma mulher não pode ser pastora. Você precisa estudar melhor o livro de Paulo, precisa estudar melhor as cartas, precisa compreender melhor o que está sendo revelado, antes de entrar em comentários assim. Paulo ele deixa bem claro essas questões. Paulo deixa bem claro. Ele não está dizendo que a mulher não pode pregar. Ele não está dizendo que a mulher não pode acompanhar o homem para fazer a obra. Ele está dizendo aqui, nessa carta de Filipe, que essas mulheres o ajudaram. O ajudaram. É muito importante essa revelação. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa iniquidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Vamos dar uma paradinha aqui para podermos compreender um pouco sobre essa questão. Porque quando Paulo diz que devemos nos regozijar, ele fala que nós temos que estar em meditação a todo instante, nos fortalecendo ali com jejum, com oração, para que todas essas coisas sejam derramadas sobre nós pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele fala que perto está o Senhor, devemos crer que o Senhor poderá voltar a qualquer momento. Essa perspectiva no Novo Testamento é de que a volta do nosso Jesus é iminente. Logo devemos estar prontos, trabalhando e vigiando em todo o tempo. Está terminando aqui o nosso segundo bloco. Fica aí com os nossos apoiadores e eu já volto ao terceiro e último bloco dessa ótima lição de Filipenses, nesse capítulo de número 4. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. A apresentação Roberto Chagas. Voltamos então para o nosso terceiro e último bloco. E eu quero tocar mais uma vez nesse assunto dessa carta que Paulo leva até a igreja de Filipenses, onde aqui, no versículo 2, ele diz que roga
por Evódia e por Sintique, para que o nosso Senhor Deus possa dar a elas a condição de continuar a fazer a obra. Pois ele diz aqui que peço-lhes também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então Paulo profetiza aqui na vida deste povo, falando sobre essa questão. E eu quero tocar nesse assunto aqui mais uma vez, pois algumas pessoas gostam de tirar versículos isolados de Paulo, de suas cartas que são enviadas, para dizer que uma mulher não pode ser pastora, que uma mulher não pode estar em cima de um altar, que uma mulher não pode fazer evangelismo. Então vejamos o que Paulo está falando aqui para essa carta que foi enviada a Filipenses. Ele deixa bem claro que possam estar dando auxílio a Evódia, a Sintique, que faziam o quê? Um trabalho evangelho com ele, faziam evangelismo. Ou seja, eu quero me colocar como exemplo de Paulo. Eu saio aqui para fazer o evangelho. A minha esposa me acompanha, junto com mais duas irmãs. Vamos a uma determinada rua aqui no nosso bairro e batemos de porta em porta, de casa em casa. Enquanto eu estou ali conversando com algumas famílias, elas estão conversando com outras. É fazer o evangelho, é pregar a palavra. Mas algumas pessoas preferem dizer que a mulher não pode pregar a palavra. Então, Evódia e Sintique estavam fazendo o que com Paulo? Não estavam pregando a palavra? Elas não estavam ali fazendo a obra? Por que pegaram um fato isolado de Coríntios, onde Paulo diz que ali naquele momento as mulheres não podiam falar dentro da igreja, que fossem se dirigir a seus esposos somente em casa, mas enquanto em Gálatas ele diz que não era lícito, que não era bom, que uma mulher sem o véu na cabeça não pudesse orar e nem muito menos falar ali em público, mas se tivesse com o véu poderia. Então nós estamos começando aqui a compreender o porquê que eu falo e digo que uma pastora pode pregar a palavra. Então você compreendeu. Se Paulo está pedindo aqui que desse uma atenção a essas mulheres, é porque elas auxiliavam ali fazendo a obra com ele. Vamos continuar aqui. Esse terceiro e último bloco, a partir do versículo 8, que diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Acabei de falar isso, sobre essa questão da mulher ser pastora, ser pregadora. Se é puro, se é lícito, por que ele contra? Quantas mulheres não pregam a palavra aí e tem homens, mulheres, crianças que sobre uma pregação delas é curado? Eu sou prova disso, eu fui curado por uma pregação de uma mulher. Deus usou essa mulher, o Espírito Santo, para me curar. Claro que não foi ela, mas foi o Espírito Santo que estava nela no dia da palavra. E aí? Eu vou ser contra uma mulher subir no altar? De forma alguma. Não estou aqui para julgar isso. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, e isto fazei. Olha o que Paulo diz. O que muitas pessoas deveriam fazer hoje, já que querem usar Paulo como exemplo. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, e isto fazei. E o Deus de paz será convosco. Quer copiar Paulo? Copia nisso. Aprenda o que Paulo está falando aqui. Não tire versículos isolados para justificar as coisas que você tem feito. Estude melhor a vida de Paulo, para que você possa compreender o que realmente Paulo estava fazendo. Já que quer falar tanto sobre Paulo, então estude bem. A referência do número 6, ela diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma. O melhor remédio para a preocupação é a oração. E isso pelas seguintes razões. Mediante a oração,
renovamos nossa confiança na fidelidade do Senhor, ao lançarmos nossas ansiedades e problemas sobre que nele tem cuidado de nós. A paz de Deus vem guardar nossos corações e mentes, como resultado da nossa comunhão com Cristo Jesus. Deus nos fortalece para fazermos todas as coisas que Ele quer que façamos. Recebemos misericórdia, graça e ajuda em tempos de necessidade. Temos a certeza de que todas as coisas que Deus permite que nos aconteçam concorrerão para o nosso bem. Paulo está deixando bem claro aqui. Pessoa que vive inquieta, que vive atribulada, está fazendo a obra, mas está sempre ali preocupada com as coisas. Deixa na mão de Deus. Paulo deixa bem claro nessa carta de Filipos. Se você entregar tudo nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso verdadeiro advogado, as coisas vão se solucionar. Vai haver uma solução para os problemas. Agora não, você fica inquieto, assim como Marta ficou quando Jesus estava pregando a palavra, se preocupando com os afazeres da casa. Então presta muita atenção nessas palavras. O número 7 ele diz assim, a paz de Deus guardará os nossos corações. Quando invocamos a Deus com um coração posto em Cristo na sua palavra. A paz de Deus transborda em nossa alma aflita. Essa paz consiste em uma tranquilidade interior que o Espírito Santo nos transmite. Envolve uma firme convicção de que Jesus está perto e que o amor de Deus estará ativo em nossa vida continuamente. Quando colocamos diante de Deus em oração as nossas inquietações, essa paz ficará como a guarda à porta do nosso coração e de nossa mente, para impedir que os nossos cuidados e angústias perturbem nossa vida e esperança em Cristo no dia a dia. Se o medo, a ansiedade retornarem novamente à oração, a súplica e a ação de graça nos trarão a paz que é necessária, pois Deus guarda os nossos corações. Voltaremos a sentir a segurança e nos regozijaremos no Senhor. É importantíssimo isso que Paulo está falando. Eu sei que é muito difícil para você falar daqui uma situação que você está convivendo aí. Mas como nós não conhecemos os problemas dos outros, nada impede que eu possa dizer para você que o meu problema pode ser maior que o seu, ou que o seu seja maior que o meu. Mas quando deixamos na mão de Deus, quando pedimos para Cristo que Ele interceda por nós, é só orar e aguardar que a solução venha. É difícil? Não, não é. É fé, é acreditar. O número 8 em diante, o número 10 em diante, Paulo agradece aos filipenses os dons recebidos. As saudações finais também estão aqui. Vamos estar lendo para finalizar essa carta de Filipenses e no próximo estudo nós estaremos vendo a carta que foi enviada a Colossenses. Oro muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, filipenses, que, no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que é da vossa parte me foi enviado.
como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória de Cristo Jesus. Ora, ao nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudai os vossos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de todo o Senhor Jesus Cristo com vós. Então nós vemos aqui que Paulo, ao finalzinho da carta, ele fala sobre todas as questões de necessidades que ele passou. Ele faz uma ressalva onde, quando ele partiu para Macedônia, somente a igreja de Filipe o auxiliou em algumas coisas. Mas ele recebeu tanto, foi uma ajuda tão grande, que deu para ele dividir isso daí com outras pessoas. E ele sabia muito bem sobre essas questões que são colocadas na hora da necessidade. Tanto que ele diz que ele consegue conviver com muito ou com pouco. Para ele tanto faz, pois é Deus que provém, é Deus que faz. E eu não sei como está a sua situação nos tempos difíceis que temos passado. Com tantas coisas hoje que são caras, tudo está a um preço exorbitante, e aquele que tem uma família um pouco mais numerosa ou que paga um aluguel e que tem até uma dificuldade aí financeira por questões de enfermidades na casa, passa por dificuldades. Mas Deus está sempre dando a resposta sobre todas essas questões. Deus não deixa faltar na despensa. E é para você, neste momento, que eu quero orar. Para você que está com muita dificuldade neste momento, que a sua despensa está vazia, e você acorda de manhã buscando ali a criatividade para fazer algo para seus filhos, para sua família. E é para você que eu quero fazer essa oração neste momento. Senhor, aqui estamos neste momento, para que o Senhor possa alcançar famílias, alcançar pessoas necessitadas, que estão neste momento precisando do seu auxílio. Sabemos, ó Pai, que nos tempos difíceis que passamos hoje, a necessidade do financeiro é grandiosa. Há muitas famílias, Senhor, que têm feito muitas coisas para estarem colocando o pão no dia a dia em sua mesa. Tem pai, tem mãe que está tirando do seu, deixando de comer para dar a seus filhos. Mas o Senhor tem dado da sua graça, fortalecendo a este pai e esta mãe e não deixando faltar na despensa. Colocando pessoas que podem auxiliar de uma forma ou outra, dividindo pouco, assim como os hebreus faziam, Senhor, quando estavam no Egito. E aqui, meu Pai, eu clamo nesse dia que o Senhor possa ir de encontro a essas pessoas, dando a elas, ó Pai, a condição de nada faltar, pois há tantas pessoas, ó Pai, que podem auxiliar e ajudar neste momento, pois cremos no seu poder e na sua graça. E é agora, neste momento, que eu peço a você, para que esse vídeo possa chegar em mais lugares, para que você possa me auxiliar ajudando famílias onde nós estamos aqui fazendo essa contribuição também. Está aí aparecendo para você o nosso Pix, é um Pix pessoal, mas que você possa me ajudar a manter esse programa no ar, compartilhando. Compartilhe este programa, compartilhe aí o meu Pix, me ajude, que eu estarei ajudando algumas pessoas dessa forma também. Precisamos fazer com que esse vídeo chegue mais longe, com que esse programa atinja mais pessoas, que possamos auxiliar mais famílias. E qualquer valor que você depositar estará nos auxiliando nisso. Pois logo estarei fazendo um vídeo mostrando para vocês tudo isso que vocês estão me ajudando. Mas é necessário que me ajude. É necessário que mande alguma coisa. E eu preciso de vocês. Que Deus possa te fortalecer e tocar no seu coração. Até o próximo programa de estudo bíblico, assim querendo Deus.